Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, discípulos, glórias a Jesus. Estamos começando hoje mais um discipulado interativo. Que Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Quero te agradecer por estar nesse dia conosco. Lembrando, todas as segundas-feiras, às 4 da tarde, pelo canal no YouTube e também pelas nossas plataformas digitais. Temos lá o nosso Instagram, CAF África, @CAF África, também @cafbrasil.oficial. Eu vou olhar ali para eu pegar a minha colinha. E também o nosso discipulado pelo Instagram. Começamos hoje mais um discipulado interativo e nas aulas passadas nós falamos sobre discipulado, sobre a importância de aceitar Jesus Cristo. Só que hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus. Falamos tanto de Jesus, por que é importante aceitar Jesus Cristo, mas como eu vou aceitar alguém ou algo se eu não conheço este alguém? Então a aula de hoje, nossa aula, vai falar sobre quem é esse Jesus Cristo. Então prepare o seu caderno, a sua caneta, o seu cafezinho para nós começarmos a nossa aula de hoje. E para iniciarmos esse estudo abençoado, vou deixar para você um louvor que diz assim: quem é esse? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
Glórias a Jesus. Voltamos com o louvor abençoado discípulo para a sua vida. Quem é este? O louvor diz, quem é este? Faz essa pergunta. E vamos responder essa pergunta hoje para você. Quem é este? Este Salvador, este Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. No Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo, ou seja, o texto iluminado, o texto que chama a atenção, o texto que resume o propósito de Deus para a humanidade, está escrito lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero ler outro texto que se encontra também em João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, algo que é muito importante para nós entendermos a natureza divina de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esses textos vão relatar para nós que através da boca de Cristo Jesus Cristo, ou melhor, do Filho de Deus, Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, o próprio Jesus, ele dá testemunho do cumprimento da promessa do Filho de Deus descido aos homens para a salvação. E nesta própria palavra, lá em João capítulo 1, vai falar que ele já existia antes que tudo se formasse, antes que a humanidade se formasse, antes que o pensamento do homem se formasse. Jesus, ele já existia, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo é a palavra, Verbo é ação, algo que está acontecendo, algo que é executado. Então, no princípio era o Verbo é quem? O Verbo é este Cristo que nós professamos, que você precisa também professar. Quem é este Jesus? Este Jesus não é outra pessoa senão o Filho de Deus, o Verbo vivo que desceu do céu. Quando nós lemos a palavra em João capítulo 3, versículo 16, vai falar que ele é o unigênito. Essa palavra unigênito, ela vem da palavra monogenês, que significa não apenas o filho que foi gerado. Preste atenção que João, ele não fala de um filho apenas que foi gerado, porque aquele que é gerado, ele é nascido e ele dá uma continuidade. Ele não está falando sobre isso. Se fosse isso, ele usaria o termo monogenetos. Mas João, ele usa o termo monogenês, quer dizer, o filho ou aquele que é único daquela espécie. Ou seja, se ele é único daquela espécie, não tem outro semelhante, não tem outro igual a Deus. Então, Cristo, Jesus, ele não é um Deus separado, não, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Claro que essa questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos falar em outra ocasião, né? Mas o próprio Jesus Cristo, ele declara na palavra de Deus, em João capítulo 8, versículo 58, que ele é um Deus eterno e que mesmo antes de Abraão, ele já é, né? Na verdade, não existiu, que ele sempre existiu, mas ele já é. Outro texto que fala sobre essa divindade do Filho de Deus, porque Jesus, ele é 100% homem e veio também como 100% Deus, 100% homem, em Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia, nós vamos hoje passear um pouquinho pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, olha o que diz. 4, exatamente.
você não esqueça de pegar o seu caderno para anotar aí, tirar suas dúvidas e também fazer suas perguntas também. No nosso canal do YouTube tem aqueles comentários ali, você pode ir ali, manda uma pergunta, manda a sua dúvida, que no próximo programa nós estaremos respondendo se assim for possível, ou também por ali mesmo pelo YouTube. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Nota-se que quando João ele tem a visão do Apocalipse dos últimos dias, esses 2 versículos aqui, ele vai falar sobre as 3 pessoas da Trindade. Quando ele diz daquele que é, e que era, e que há de vir, ele fala sobre Deus. Quando ele continua aqui, dos 7 espíritos, ele fala sobre o Espírito Santo. E aí ele continua, e da parte de Jesus Cristo, o próprio Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, e a ele, glória e poder para todo sempre. Amém. E olha o que me diz o versículo 8: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então entende-se, através dessas leituras desse texto de Apocalipse, que Cristo Jesus, a sua natureza é divina, a natureza dele é igual à natureza de Deus Pai. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não aceitamos um homem que não pode fazer nada por nós. Nós aceitamos a um Deus que é eterno e na eternidade ele nos salvou. No programa passado nós estávamos falando que quando o homem ele caiu no Éden, ele pecou, o seu pecado ele teve uma consequência eterna. E para pagar aquilo que é eterno, aquilo de ruim que tornou-se eterno por conta da desobediência humana, só poderia acontecer um apagamento, um aniquilamento de pecado através de um sacrifício que também fosse eterno. E um sacrifício de um homem, porque o pecado entrou no mundo por conta de um homem. Então, quem seria santo o suficiente e quem seria eterno para apagar uma consequência eterna? Só alguém que fosse eterno. E Deus foi para a terra e não achou ninguém. E não iria achar, não é? Porque nenhum é eterno por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus, o Filho de Deus, que é como Deus, que também é eterno, ele desce da eternidade para que nós também alcançássemos a eternidade. Eu acho que você conseguiu compreender o que nós falamos nesse momento. Então, para alcançarmos a eternidade, o Deus eterno se tornou homem. Ele desce, a palavra correta seria isso mesmo, ele se rebaixa ao nível da humanidade para que nós viéssemos ter direito à salvação. Só que, olhando para esse cenário, nós compreendemos também que tudo isso já tinha sido projetado por Deus e pelo seu Filho, né? Antes da criação, antes da fundação do mundo. Deus ele não é pego de surpresa. Seguindo um pouquinho aqui, nós falamos um pouco sobre a divindade de Deus, de Cristo, melhor dizendo, do Deus Filho. Outra coisa interessante para falar é que nós temos 3 momentos da humanidade. Nós temos da humanidade que eu digo, após aquela do homem e após a contação do tempo do homem, que é o tempo Cronos,
né? O tempo de vida terrena humana. No Antigo Testamento, quem manifesta-se é a primeira pessoa da Trindade, em suma, né? Que é o Deus Pai. No Novo Testamento, manifesta a segunda pessoa da Trindade, que é Deus Filho, que nós estamos falando agora hoje, que é a Cristologia, certo? E após a ressurreição de Cristo, manifesta-se, como até os dias de hoje, a terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador enviado pelo próprio Cristo, que é o Espírito Santo. Então nós entendemos o seguinte, que Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele veio para cumprir o plano de salvação. E isto ocorre na plenitude dos tempos, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Enquanto isso, eu quero deixar um abraço para você que é do discipulado. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, que está nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Gálatas 4, capítulo 4, diz assim. Vou ler para você e você acompanha aí. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a plenitude dos tempos fala da convergência de todo aquilo que apontava-se no Antigo Testamento para o cumprimento agora na pessoa de Cristo Jesus. Porque no Antigo Testamento, o homem por conta do pecado vivia debaixo da lei, ou também chamado período da lei naquela época. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, chamada de período da lei. E nenhum homem em sua natureza, né, nenhum homem carnal, nenhum homem pecador, conseguiria cumprir a lei à risca. Então, aquilo que falava os profetas, aquilo que falava os patriarcas, aquilo que falava os juízes do Antigo Testamento, aquilo que eles almejavam, que era o mistério de Cristo que estava escondido, de Deus que estava escondido, ele cumpre-se na pessoa de Cristo Jesus no Novo Testamento. Agora nós não vivemos sobre uma sombra, nós vivemos sobre a clareza da pessoa de Cristo Jesus. E tudo se cumpre nele. Agora nós vivemos no período da graça. A dispensação da graça nos alcançou, porque a lei não foi abolida por Jesus Cristo. A lei ela foi cumprida em Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma única palavra. E nós temos que entender isto. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Nós temos que ser gratos por esta palavra. E aqui nós falamos, continuando, foi na plenitude dos tempos. Então, ou seja, tudo estava sendo arquitetado e projetado por Deus para que no momento da plenitude, ou seja, no momento exato, a revelação do plano divino viesse sobre a humanidade. E qual revelação era essa? Que estava oculto. Aí Colossenses fala que estava oculto e revelou-se a nós. O que estava oculto e revelou-se a nós no Novo Testamento? A pessoa de Cristo Jesus. Então, nós estaríamos condenados por nossos delitos e nossos pecados. Nós estaríamos mortos. Nós estaríamos sem salvação. Mas, através da pessoa de Cristo Jesus, agora nós estamos libertos. Ele que esvaziou-se da sua glória. Ele que se rebaixou. Ele que se fez maldição para nos trazer a libertação definitiva. A libertação de quê? A libertação do inferno e da morte. Tem algo muito interessante na palavra do Senhor, lá ainda no Evangelho de João, glórias a Jesus, vamos encontrando aqui, lá no Evangelho de João,
seja João mesmo. Enfim, eu vou depois me lembrar. Mas, vou lembrar a referência agora. Mas quando Jesus, ele morre, né? Quando Jesus ele morre na cruz, ali você vê a natureza humana de Jesus se manifestando. Porque ele fica vulnerável. Ele fica ali sobre o poder da morte. Ele morre, ele fica vulnerável. O que estava destinado a todo homem pecador. Então ele se faz maldição, né? E ali revela-se Jesus Cristo como homem. Ele morre. Certo? Beleza. Está ali Jesus como homem. A sua morte. Jesus, natureza humana. Mas logo em seguida, quando as pessoas veem isso, a morte de Cristo, eles se esquecem da promessa de Jesus. E assim somos nós. Quando Deus tem uma promessa para nós e acontece algum evento difícil ou catastrófico, nós automaticamente esquecemos da promessa de Deus e nos concentramos naquilo que é ruim. Só abrir um adendo aqui. Quando acontecer algo ruim na nossa vida, nós temos que estar focado em Jesus Cristo. Focado na promessa dele. Sabe por quê? Porque senão a gente acaba esquecendo da promessa e olhando só para o problema. Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, mandaram chamá-lo, porque a família de Lázaro é uma família muito querida de Jesus Cristo. Diz que Jesus demorou aparentemente 4 dias para chegar naquele lugar. Então, com essa demora de Jesus, parecia que nada ia acontecer. Quando Jesus chega lá, a irmã de Lázaro fala para Jesus: eu sei que meu irmão irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala assim: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus ele fala da ressurreição. Quando Jesus morreu, os próprios discípulos se esqueceram dessa palavra. Porque Jesus ele se autodenominou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas como que Jesus era a ressurreição e a vida, se ele até o momento não tinha morrido e ressuscitado ainda? Houve a morte de Jesus. Passaram-se os 3 dias. Jesus morre. Após os 3 dias, aí há uma manifestação de Cristo, não como homem, mas como Deus, porque nenhum homem, com todos os seus esforços, conseguiria vencer o inferno e a morte. Agora, Jesus Cristo, ele vence a morte, e todo aquele que nele crer também, ou todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele também vai passar a vencer a morte e vai ter a vida eterna com Deus. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Esse contexto dessa passagem aqui, Paulo estava combatendo algumas heresias que estavam acontecendo na igreja sobre a ressurreição. Alguns não acreditavam na ressurreição ou acreditavam apenas na ressurreição da alma. Só que o apóstolo Paulo, ele vai advertir o povo ou relembrar o povo que Jesus, quando ressuscitou, não foi a alma de Cristo. Ressuscitou em alma e em corpo. Jesus está em corpo glorificado. E ele afirma para nós, na carta de 1 Coríntios,
que todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele também será ressuscitado com corpo e alma. Para quê? Para viver uma vida eterna, para viver na eternidade que já está preparada por Cristo para nós. Glórias a Jesus. Então aí revela-se também a divindade de Cristo, a divindade de Deus. Jesus 100% homem e 100% Deus. Glórias a Jesus. Vamos aqui mais um pouquinho, seguindo na frente. Agora, antes da gente seguir, eu vou dar um intervalinho rapidinho para você beber água, respirar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta falando sobre a encarnação do Verbo vivo. Voltamos já já. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. O teu nome, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Adonai se manifesta.
manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Oh, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa, receba, receba, seja tocado pelo poder. Yahvé se manifestará. Jireh, aleluia, seja tocado, tocado. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Glória a Jesus, discípulos. Voltando do nosso intervalo, nós vamos falar agora sobre a encarnação de Cristo Jesus. A encarnação, a concepção e o nascimento de Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo todo esse resumo desse ministério, né, da encarnação de Cristo. Vou abrir aqui 1 Timóteo. Glórias a Deus. E você me abre também aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para o jovem pastor Timóteo. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Ele vai fazer um resumo de todo o ministério da piedade. O ministério da piedade é esse: é a encarnação de Cristo Jesus, né? Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, há uma promessa de Deus para nós. Que promessa era essa? Que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Aí está mais um mistério de Deus. Como que um Deus tão glorioso, tão puro, nasceria de um ventre humano, né? E aí você vê que Jesus nasceu de uma virgem. Então a palavra de Deus vai nos afirmar quando o anjo do Senhor fala à jovem Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então há um mistério aqui da concepção virginal de Cristo. Jesus, ele é gerado no ventre de uma mulher, de uma jovem logicamente temente a Deus, que nunca havia tido relação com ninguém, ainda que ela estivesse noiva de seu
do seu pretendente, né, vamos dizer assim, José. Então aí começa a acontecer a concepção de Cristo Jesus. Você perceba que, como eu falei antes do intervalo, que todo o Novo Testamento ele é um cumprimento do Antigo. Lá em Isaías, séculos antes, Isaías tinha profetizado que isso iria acontecer, né? Uma mulher virgem, mais jovem, daria luz a uma criança chamada de Emanuel, ou Deus conosco. Ou seja, este Deus que é tão poderoso, agora em forma corpórea, forma humana, habitaria no meio de nós. Ou seja, o Emanuel de Deus, ele estaria no meio de uma humanidade corrupta e pecadora, com a diferença que ele não pecou, certo? Outra questão aqui que nós podemos falar também é que lá em Gênesis, ainda no princípio de tudo, quando Adão e Eva pecam, o Senhor também ele faz o apontamento do nascimento de Cristo Jesus, esse nascimento virginal, e também da questão da morte de Jesus Cristo na cruz, para você ver que Deus ele não é pego de surpresa, ele sempre vai anunciando, né, aquilo, o propósito dele para a humanidade desde do Antigo Testamento, desde os primórdios da humanidade, né? O Senhor ele dá a condenação para o homem, a mulher e a serpente, né? Dizendo que do ventre da mulher nasceria da semente da mulher, né? Nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Ou seja, Jesus Cristo nasceria da Virgem, que no caso Maria, e pisaria na cabeça da serpente, que é o adversário de nossas almas, e a serpente, feriria o calcanhar desta criança, que seria, na verdade, a morte de cruz. Então, a ferida do calcanhar é a morte de cruz de Jesus para a nossa salvação. Outra coisa importante está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que o Messias ele nasceria num lugar pequeno chamado Belém, Belém Efrata, que significa casa do pão. Jesus não faz nada por acaso. Ele não faz nada por acaso. Ele não deixa nada fora de ordem. É tudo nos planos dele, na vontade dele. E na sua vida também nada por acaso, não. Se você está ouvindo esse programa nessa tarde, ou melhor, nessa tarde, ou no dia de hoje, não é por acaso. A hora que você ouvir, é porque Jesus tem uma mensagem para você. Jesus está chamando você para conhecê-lo mais de perto, para ter uma intimidade com ele, para estar mais próximo dele, porque é necessário, porque o próprio Cristo falou que a vida está nele. E assim como um peixe não pode viver fora d'água, nós não podemos viver sem Cristo. Cristo é o nosso habitat natural. Cristo é a nossa morada. Cristo é aquele que nos traz a vida, e vida com abundância. Então, no dia de hoje, tenho certeza que Deus escolheu para despertar você a necessidade de receber a Cristo como Salvador. Ou você está longe dos caminhos do Senhor, correr para perto, enquanto é dia. Glórias a Jesus. Então, fala aqui, Jesus, ele nasceria em Belém, significa casa do pão. Só que é interessante que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51 em diante, Jesus vai falar assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, a casa do pão não poderia faltar pão, porque o pão vivo que desceu do céu era o próprio Cristo Jesus. E quem comesse desse pão teria vida eterna, não passaria fome. Jesus chega a falar para o povo da época, né, o povo judeu, que eles comeram do maná no deserto. O maná que comia-se, né, e perecia. Aquele povo comeu do maná, comeu
e pereceu. Eles morreram. Mas este maná, este pão vivo que desceu do céu, quem comesse dele teria a vida eterna. Então, aí é a importância de nós comermos da palavra do Senhor, de aceitar a Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. O que é ser Senhor da nossa vida? Eu já falei isso há poucos dias. Senhor da nossa vida é nós estarmos submissos a Ele e fazer aquilo que Ele nos determinou, né? Glórias a Jesus. Outra coisa importante, falando agora da concepção de Cristo Jesus, nós vamos falar também um pouco sobre a humanidade de Deus, né? De Cristo. Algumas seitas, né, chegam a alegar que quando Jesus morreu na cruz foi só o corpo, que o espírito saiu antes. Não, irmãos. A própria palavra vai falar que Jesus, ele como homem e como Deus também, ele tinha sentimentos. Ele tem sentimentos. Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 33, vai falar que Jesus sentiu angústia. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, vai falar que Jesus sentiu agonia. Lá em João 12, versículo 27, vai falar que Jesus sentiu perturbação, a alma dele se sentiu perturbada. Então, a Bíblia vai mostrar que Jesus Cristo, ele era homem como nós. Lá em Isaías vai falar que o Senhor Jesus Cristo era um homem experimentado em dores, e também através das suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos através da dor de Cristo. A dor que seria nossa, ele levou sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre a pessoa de Cristo Jesus. Quais são os nomes? Agora, outra coisa importante também, a gente vai caminhar para o final, né? Quais são os nomes de Cristo? Porque eu me recordo agora de uma passagem no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em Gênesis, que vai falar que Abraão, ele tem um encontro com Melquisedeque e eles chegam à conclusão que eles serviam o mesmo Deus. Eram nomes diferentes, mas serviam o mesmo Deus. Claro que tem pessoas que dão um nome para Deus dizendo que é Deus e não é, né? Mas os nomes de Deus aqui na Bíblia vai falar sobre os nomes de Cristo Jesus. Quais são os nomes de Cristo? Lá em João, capítulo 10, vai falar que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, aquele que não se matou, mas se entregou. Ele escolheu se entregar para morrer por nós, para que as ovelhas tivessem vida. Vai falar que ele é o filho de Davi, ou seja, ele veio da descendência, ele veio da linhagem de Davi, aquele que assumiria o trono, né? Esse fala de algo terreno, né? Seria filho de Davi. Jesus também, na Isaías capítulo 9, versículo 6, vai falar que ele é o príncipe da paz. Lá em Lucas 2:11 vai falar que ele é o Salvador. E algo muito importante, em Efésios capítulo 5, versículo 23, vai falar que o Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele que governa a nossa vida. Aquele que escolhe servir a Jesus Cristo, ele passa a ser governado por ele. Jesus agora é o cabeça da nossa vida. Ele que nos orienta, ele que nos guia. E como nós vemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, e o primeiro e o derradeiro. Não há outro além de Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Então não se esqueça, nesse dia de hoje, não se esqueça que todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus. Você também, a sua vida também é um propósito na mão de Deus. Então, valorize o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós amamos alguém, nós não traímos essa pessoa apenas por moral, não. Nós não traímos essa pessoa porque nós a amamos.
E quem ama Cristo Jesus, ele é fiel a Cristo Jesus por amor ao compromisso que ele fez com Jesus. Não por conta de uma religiosidade, não por conta de uma regra, não. Por conta do amor. Então, se você realmente ama Cristo Jesus, falta o quê? Apenas você aceitar. Faça oração comigo nesta tarde, nesse dia, em nome de Jesus, uma oração de receber o amor de Cristo na sua vida. Ah, mas eu já tenho a Jesus. Mas se você tem a Jesus, você tem que obedecê-lo, cumprir os seus mandamentos. Amém? Senhor, meu Deus, nós queremos orar neste dia, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, tem feito. Nós queremos, meu Pai, esclarecer, meu Deus, quem é este Jesus que morreu na cruz por nós, nos libertou, meu Pai, dos nossos pecados, nossas falhas. Sabemos, meu Deus, que nós não somos merecedores, mas o Senhor, por infinita misericórdia, nos escolheu. Senhor, o Senhor não obriga a gente, meu Deus, a servir ao Senhor, mas o Senhor nos mostra, meu Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada e não somos nada, Senhor. Senhor, pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor venha abrir os olhos deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Lembrar a ele, Senhor, que a vida eterna, Senhor, está garantida no Filho de Deus. Assim oramos te agradecendo por este dia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Esse foi o nosso programa Discipulado do dia de hoje, falando sobre quem é Jesus. Na semana que vem nós continuamos. E não se esqueça, o compromisso seu não é com o homem, não é com você, é com Jesus que está te chamando. Aproveite a oportunidade. Fique com Deus, a paz do Senhor, discípulos. Até a próxima.